Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero proferir aquela palavra de esperança, de amor, de alegria, que tudo possa dar certo aí para todos nós essa semana. Bom, gente, hoje na continuação da nossa revisão, ontem nós falamos sobre a estrutura das palavras, vocês perceberam que durante a aula eu fui dando algumas dicas e até antes mesmo da aula, quando eu falei do guia de estudos, eu falei sobre os morfemas, o que são os morfemas. Vocês perceberam também que eu detalhei quais são esses morfemas. Então, vocês perceberam que existem aí alguns morfemas bem importantes para a construção da palavra. Então, radical, que é a base da palavra, o afixo, que é formado pelo prefixo e sufixo, as desinências nominais e verbais. Né? Vocês perceberam também que existe a vogal temática, que ela precisa ali ter uma atenção maior, porque ela pode estar numa palavra, mas pode estar ausente em outra, então tem que tomar bastante cuidado com isso. Como eu falei, o estudo das palavras irá cair na nossa avaliação, assim como processo de formação das palavras, coisa que nós iremos ver hoje. Então, se você não anotou na primeira vez, na nossa primeira aula, anote hoje, faça um esquema legal. Eu vou mostrar algumas dicas desse processo de formação das palavras, principalmente de derivação, que é a questão da nossa aula hoje, tá bom? Então, professor, uma estimativa aí de quantas questões na avaliação que constará sobre estrutura e processo de formação das palavras. Bom, aí de umas 12 questões de língua portuguesa, ou 10 questões, eu não lembro ao certo, digamos que oito é sobre estrutura das palavras e processo de formação das palavras. Por isso que eu estou direcionando a minha aula hoje sobre esse conteúdo, beleza? Bom, então aqui, né, foi a nossa aula de ontem, página 47, e hoje nós vamos focar nos processos de formação das palavras. Então nós temos aí, gente, a derivação. Vocês sabem que nós temos dois processos principais dentro do processo de formação das palavras, que são derivação e composição. Além de ter outros processos também. Né? Isso daqui está em uma outra aula, mas isso aqui é bastante importante para você verificar, que também constará na nossa avaliação, tá bom? Mas a nossa aula hoje é direcionada para a derivação, beleza? Então é o seguinte, gente, na derivação vocês sabem que existem algumas derivações. Então, derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva e imprópria. Algumas possuem características semelhantes, mas não são iguais. Então, olha só, na derivação prefixal você tem um acréscimo de prefixo, obviamente, à frente do radical. Então, aqui, ó, o desleal, leal é o radical, possui o sentido aí, a base da palavra, e des é o prefixo. Infeliz, feliz é o radical e in, né, é o prefixo. E na derivação sufixal, tem um acréscimo de sufixo, né, gente? Então, dentadura, dente seria aí o nosso radical e dura é o nosso sufixo. Professor, esse azinho é o quê? Vogal temática. Percebeu? Quando precisou da vogal temática, ela apareceu aqui. Orador. Ora seria aí o nosso radical e dor seria o nosso sufixo, beleza? Vem atrás aí do nosso radical. Derivação prefixal e sufixal, professor. Gente, a derivação prefixal e sufixal ela é muito parecida com a parasintética. As duas possuem prefixo e sufixo ao mesmo tempo, não. Mas as duas possuem prefixo e sufixo, né, ali junto ao radical. Só que, presta bem atenção para o macete. Na derivação prefixal e sufixal, aqui a palavra desigualdade. Des é o prefixo, dade é o sufixo. E igual é o nosso radical. Se eu tirar aqui, ó, a palavra des, como é que fica? Fica igualdade. Se eu tirar aqui o sufixo dade, como é que fica a palavra? Fica desigual. Então ela não perde o sentido dela. Na derivação prefixal, ela não perde o sentido, mesmo se você tirar o prefixo ou o sufixo. Agora, na derivação parasintética, se você tirar ou um prefixo ou um sufixo, a palavra deixa de existir. Então aqui, ó, ensaboar. Sabo, né, seria aí o radical, o A
a R seria o sufixo, o em seria o prefixo. Tira aqui o prefixo aqui, ó, o em. Vai ficar o quê? Saboar. Não existe a palavra saboar, ela perde o sentido, né? Então, isso aí é derivação parassintética, tá bom? Tem ali o prefixo e o sufixo, mas se você tirar um desses dois, a palavra deixa de existir. Derivação regressiva e imprópria são parecidas também, mas possuem um macetezinho também bem legal. A derivação regressiva, ela é a formação de substantivo a partir do verbo. Então aqui, ó, choro vem do verbo chorar, corte vem do verbo cortar. Aqui aquela dica que eu dei para vocês, e vou dar novamente, é que o quê? Na derivação regressiva eu preciso mexer na estrutura da palavra. Então chorar é o verbo. Como é que eu transformo esse verbo em substantivo? Eu corto a R e acrescento o O. Então vira choro, agora virou um substantivo. Cortar é o verbo. Como é que eu transformo isso no substantivo? Eu tiro a R e coloco o E. E aí eu transformei agora no substantivo. E outra dica importante. Sempre o substantivo que vem da derivação regressiva, que vem do verbo, vai exercer a ação do verbo. Aí você vai perguntar, professor, mas lá na gramática, que eu estudei no 6º ano, o substantivo não faz ação do verbo. Pois é, isso é uma exceção. E por isso que é um macete da derivação regressiva. Então, se eu falo assim, o choro do menino foi intenso, não dá para perceber que, apesar de choro ser substantivo, mas não dá para perceber que teve uma ação ali de chorar, o menino estava chorando bastante? Pois é. Então, isso é uma característica da derivação regressiva. Bom, como eu falei para vocês, aqui na regressiva, né, tem algumas características. A imprópria também terá algumas características, porque é a mudança de classe gramatical, então aí tem aí tranquilo, da palavra primitiva. Beleza, mas isso não quer dizer nada, né, em relação a macete. Por quê? Aqui na derivação imprópria, você não vai mexer na palavra, você deixa a palavrinha lá. O que vai mudar é o quê? É o contexto que acaba mudando essa palavra, tá bom? Então aqui, ó, o velho. Velho você sabe que é um adjetivo, só que tem um ozinho aqui na frente, um artigo. E esse artigo acaba transformando a palavra velho em um substantivo. Então é uma derivação imprópria. Velho não é substantivo, mas por causa do contexto, por causa desse artigo acaba virando aí a derivação imprópria. Aqui, ó, o não. Não, a gente sabe que não é advérbio de negação, mas tem um artigo aqui indefinido aqui na frente dele. Então a gente sabe que quando tem um artigo, né, a palavra seguinte acaba virando ali um substantivo. É o processo de substantivação, certo? Então, beleza, aqui a gente consegue ter uma ideia melhor do que é daquele quadro que eu mostrei para vocês, beleza? Bom, então aqui, gente, cadê? Na página 48, nós temos essa questão aqui só para vocês verem, beleza? A questão 85, que é o seguinte: identificar a habilidade. Qual é? Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de texto de diferentes gêneros e tipos. Então a gente vai ler só essa partezinha aqui do início, tá bom? Casa velha da ponte, casa velha da ponte. Olhe e vejo tua ansiedade, ancianidade, vigorosa, insã. Ancianidade. Então vocês percebem que houve aí, gente, um trabalho, né, de linguagem formal. Então aqui a pergunta diz o seguinte: a palavra ancianidade é formada por um processo de... Bom, gente, o que acontece? Um processo de derivação sufixal, porque ancianidade vem da palavra ancião, certo? Ancião significa uma pessoa já idosa e tudo mais, que tem uma experiência. Então, nós temos aqui o radical, certo? E nós temos aqui dade como sufixo. Por isso que nós temos aí a derivação sufixal, beleza? Bacana. Aí aqui, gente, na questão 86, né, ler o texto, vocês vão ler e tudo mais. Aí ele fala assim: no título do poema, o nada que é, ocorre a substantivação do pronome nada. Esse processo de formação de palavras também se verifica em... Então é o seguinte:
Olha aqui, lembra que eu falei da derivação imprópria? Olha aqui, o nada. Nada é o que, gente? Também vai ser uma outra classe de palavras. Nada vai ser pronome indefinido. Só que como tem um artigo aqui na frente, o artigo o, acaba virando substantivo, ou seja, uma derivação imprópria. Então ele quer a alternativa que também tenha esse mesmo processo de derivação imprópria. Então só pode ser aqui, gente, obviamente, tá, a letra E. Ok? A poesia de João Cabral tem um quê de despoetização. Então é o seguinte, vocês percebem que aqui houve o mesmo processo. Ó. Colocou o artigo na frente da palavrinha, ela pode ser um pronome, pode ser um numeral, pode ser um advérbio, pode ser uma conjunção, pode ser uma interjeição. Colocou o artigo ali na frente, ela vira automaticamente um substantivo. Então, houve um processo de derivação imprópria também aí na letra E. Beleza, gente? Então é isso. Vocês vão fazer os exercícios que eu vou marcar aqui para vocês, vou falar para vocês. Vocês vão fazer, gente, as páginas 49 e 50, tá bom? Que é relativo a esse conteúdo, beleza? Nosso conteúdo de revisão. Então vocês vão assistir agora a aula também de revisão sobre processo de formação das palavras, tá bom? Especificamente sobre derivação, que é o nosso conteúdo mais difícil, mais amplo, né? Então presta bem atenção nas dicas, beleza, gente? Então é isso. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo e vamos assistir a nossa aula, beleza? Vamos lá. Então aí, gente, nós temos o nosso processo de formação das palavras. Vocês lembram que na aula passada nós trabalhamos aí a questão dos prefixos, certo? Né? Tá no livro de vocês aí. Olha, isso daqui, gente, vai ser importantíssimo. Eu vou até falar na aula de amanhã, né, sobre esses significados, né? Não, deixar mais claro assim sobre a questão dos significados, né? E você também precisa estudar esse quadro dos prefixos e dos sufixos, porque cada prefixo indica aí um significado diferente, né? Expliquei isso na aula passada. E vocês viram que nós temos os afixos. Os afixos são divididos em prefixos e sufixos. Os prefixos eles ficam antes do radical e os sufixos eles ficam após o radical. Isso é muito importante para a nossa aula de hoje, beleza? Então vamos lá. Olha só, gente. Então o primeiro, anota no seu caderno aí, importante você pegar o seu caderno. O primeiro processo de formação de palavras é a derivação. Então nós temos aí, gente, a derivação como o nosso primeiro processo de formação de palavras. Professor, o que é derivar? Né? Derivar, gente, é justamente você pegar uma palavra primitiva e dali tirar outras palavras. Então nós temos uma derivação. Porque você tem a palavra primitiva e você tem ali ao redor palavras derivadas. Mas presta bem atenção, que a derivação também vai ser, nesse caso desse processo de formação de palavras, às vezes, né, pode acontecer com mudança de classe de palavras. Nós vamos ver isso direitinho, tá bom? Então olha só, gente, anotem aí no caderno de vocês quais são os tipos de derivação que nós temos. Nós temos a prefixal, nós temos a derivação sufixal, nós temos a prefixal e sufixal, nós temos a parasintética, nós temos a regressiva e a imprópria, tá bom? Para esse primeiro momento nós temos, né, esse tipo, né, então esses tipos de derivação, beleza? Então olha só, gente, a derivação prefixal ou por prefixação, que é a mesma coisa, vai acrescentar um prefixo ao radical. Então eu tenho aqui, ó, desfazer. Eu tenho o radical fazer, que é a base, né, da minha palavra, mais o prefixo des. Eu tenho aqui, gente, inútil. O útil é o meu radical e eu tenho o prefixo in, certo? Eu tenho aqui infeliz. Feliz é o meu radical e in é o meu prefixo. Então eu tenho aí, gente, um prefixo sempre à frente do meu radical, beleza? Então isso é chamado de derivação prefixal.
E derivação sufixal, professor? Olha só, a sufixal, gente, é obviamente, né, um acréscimo após ao radical, né, após ao radical. Então, olha só, gente, esse sufixo ele pode ser tanto nominal como verbal. Como assim, professor? Porque é o seguinte, nós estamos falando, né, quando a gente fala de nominal, a gente fala de substantivo, fala de adjetivo, fala de pronome, fala, enfim. E quando nós falamos de verbal, nós estamos falando de verbos. Então, quando eu falo de nominal, eu falo de todas as classes menos o verbo. E quando eu falo de verbal, eu falo sobre o verbo. Então aqui, ó, livraria. Eu tenho livre, certo? Até o R é o meu radical. E tenho aqui o aria como sufixo. É um sufixo nominal, porque forma o que, gente? Um substantivo, beleza? Civilizar, olha aqui já é diferente. Eu tenho aqui meu radical que vai ter o L e o isar é o meu sufixo, mas é um sufixo verbal, porque forma o que, gente? O verbo civilizar. Lealdade, leal tem um radical, idade eu tenho um sufixo, tá bom? Professor, eu quero saber qual é o sentido do sufixo dade. Aí você vem aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, aqui. E você verifica, né, o sufixo lá no seu livro. O dade indica o quê? Indica qualidade. Então, gente, isso é muito importante. Ei, as provas, somente PSC e CIS, quando caem questões desse tipo, elas pedem o significado. Elas não pedem só para você identificar o sufixo ou o prefixo. Elas pedem para você identificar qual o significado do prefixo ou qual o significado do sufixo. Antes essas questões do CIS e PSC, elas só pediam prefixo e sufixo, só isso. Hoje não, hoje elas querem saber o significado. Aliás, de todas as questões, né, tudo está ligado à semântica agora. Então, gente, é importante você saber isso daí. E nós temos aí a derivação prefixal e sufixal, tá bom? Olha só, presta atenção. Eu vou passar aqui o conceito e vou passar um macete para vocês depois. O que é isso, professor? Processo de formação de palavras em que um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra de maneira independente, ou seja, eles são independentes, tá bom? Eles não precisam um do outro. Então, olha só. Deslealdade, eu tenho o sufixo aqui dade, eu tenho o radical leal e eu tenho o prefixo des. Então presta atenção, gente. Olha só, eu tenho os dois ali de forma independente, certo? Então olha só. Na derivação prefixal e sufixal, se houver retirada de um prefixo ou de um sufixo, a palavra não perderá o seu sentido. Então esse é um macete. Então presta bem atenção. Se eu tirar o des aqui, gente, como é que fica a palavra? Lealdade, certo? Se eu tirar o dade, como é que fica a palavra? Desleal. Se eu tirar os dois, tirei os dois aqui, ó, o des e tirei o dade, vai ficar o quê? Leal. A palavra perdeu o seu sentido? Não, continuou. Então isso é derivação prefixal e sufixal. Agora quando eu falo assim, infelizmente, né, quando eu falo assim, infelizmente, eu tenho aqui um prefixo e um sufixo. Tirei o mente, fica o quê? Infeliz. A palavra deixou de existir? Não. Tirei o in, ficou o quê? Felizmente. A palavra deixou de existir? Não. Tirei os dois, o in e tirei o mente. Tirei o prefixo e o sufixo. A palavra deixou de existir? Não. Então isso é derivação prefixal e sufixal. Beleza? Bom, nós temos aí, gente, a derivação parasintética. Olha só, tem que tomar muito cuidado porque ela é muito parecida com a derivação prefixal e sufixal. Por quê? Porque ela também vai ter um prefixo e um sufixo ligados aí ao radical. Só que a diferença é que esse sufixo e esse prefixo, eles estarão ligados simultaneamente ao radical. Ou seja,
ao mesmo tempo, beleza? Simultaneamente. Então, olha só, presta atenção. Anoitecer, eu tenho o prefixo a e o sufixo ec. E eu tenho um radical noite, que vai até o t. Então, olha só, gente, o macetezinho. Na derivação parasintética, se houver a retirada de um prefixo ou de um sufixo, a palavra perderá o seu sentido. Então, olha só. Anoitecer, eu tirei o azinho. Tira o azinho aí. Como é que fica? Fica anoitecer. Existe a palavra anoitecer? Não tem, não existe. Né? Então, se eu tirar só um prefixo, a palavra perde o quê? Totalmente o seu sentido. Anota isso no seu caderno. Você anotou sobre a derivação prefixal e sufixal? Isso é muito importante. Professor, vai cair na prova? É o conteúdo que mais vai cair na sua avaliação. Eu já estou falando aqui. Esse, né, processo de formação de palavras, principalmente derivação, é o conteúdo que mais vai constar aí na sua avaliação, tá bom? Bom, nós temos aqui a palavra embranquecer. Em é prefixo, branque, que até é o radical, e o ec é o sufixo. Tirei aqui, gente, o sufixo agora. Tirei o sufixo. Então a palavra fica embranque. Existe a palavra embranque? Não, ela perde totalmente seu sentido. Então aí é uma derivação parasintética. E envelhecer também é o mesmo, passa pelo mesmo processo, tá bom? Eu tirei o em aqui, ó, tirei o prefixo, vai ficar o que? A palavra envelhecer. Existe a palavra envelhecer? Não. Então, é uma derivação parasintética. Bom, eu tenho aí, gente, a derivação regressiva. Então, muito cuidado com a derivação regressiva. Olha só, gente, o que é a derivação regressiva? É o processo de derivação em que são formados substantivos a partir de verbos. E olha o macete que eu coloquei. Gente, copiem um macete, tá? Há modificação na estrutura da palavra e sempre existirá a ideia de ação no substantivo. Como assim, professor? Olha só, veja bem, ninguém justificou o atraso. Como é que você vai analisar isso? Eu já estou te dando a dica. Você vê o atraso. O atraso é substantivo, certo? Está aqui o artigo à frente do substantivo. Aí você vai dizer, professor, vou até olhar aqui para a câmera, que fica mais fácil. Professor, como é que eu vou identificar isso? O atraso vem do verbo atrasar, correto? Então, gente, nós temos um substantivo que ele deriva de um verbo, certo? E aqui, gente, houve modificação na estrutura da palavra. Eu modifiquei, né? Eu cortei esse AR, né? Esse AR e coloquei o que, gente? O Ozinho para transformar, para substituir, né? Então o que acontece? Eu tive uma modificação na estrutura da palavra. E outra coisa, vocês sabem que substantivo não exerce ação. Vocês sabem disso, vocês aprenderam isso lá no 6º ano. Quem representa, quem dá a ideia de ação? O verbo. Só que, preste atenção na derivação regressiva. Como o atraso vem do verbo atrasar, ele carrega, mesmo sendo substantivo, ele carrega essa ação do verbo atrasar. Então aqui, ó, ninguém justificou o atraso, né? Então, você percebe que existe uma ação de atrasar, que alguém atrasou ali o seu horário, né? Então, ninguém justificou o atraso. Então, dá para perceber que tem uma ação ali dentro, mesmo sendo o atraso substantivo. Aqui, ó, a pesca foi muito intensa. Pesca vem de pescar. Então, nós temos aí, gente, aqui um substantivo e nós temos aqui o verbo. Certo? Houve uma modificação na estrutura da palavra. Então, tem ação aí, professor? Aqui a pesca? Tem. Dá para ver que teve a animação de pescar. Então, a pesca foi muito intensa. Alguém estava pescando. Tá bom? Beleza. E para a gente finalizar aqui, o debate foi longo.
O debate vem do verbo debater. Houve modificação aqui na estrutura da palavra? Houve, né? Quando teve a derivação, houve aí a modificação, certo? O debate é substantivo. E esse substantivo, ele carrega a ação do verbo debater. O debate foi longo, ou seja, dá para ver que teve uma ação, o debate, alguém estava falando e o outro estava, né, replicando essa fala. Então, dá para ver que teve uma ação aí e, obviamente, teve uma modificação na estrutura da palavra. Então, legal essa regressiva. E nós temos, por último aí, gente, a derivação imprópria, que é o processo de derivação que consiste na mudança de classe gramatical da palavra, sem que sua forma se altere. Então, olha só, presta bem atenção. A diferença da regressiva para a imprópria é que tem mudança de classe gramatical, só que não tem o quê? Alteração na estrutura da palavra, tá bom? Olha só. O jantar estava ótimo. Gente, se você tirar a palavra jantar daqui, né? Se você tirar a palavra jantar daqui, como é que você vai classificar essa palavra na classe de palavras? É um verbo, né? Jantar é um verbo. Beleza. Só que nesse contexto aqui, o jantar é o quê? É o substantivo, porque aqui à frente, ó, está o seu artigo. Lembra disso? Pois é. Então, gente, eu mudei aí a classe de palavras, certo? Jantar era um verbo, só que nesse contexto é um substantivo. Então, houve mudança de classe. Só que houve alteração, eu precisei mexer na estrutura da palavra? Não, não precisei. Na imprópria, você não precisa mexer na estrutura da palavra. O próprio contexto já vai modificar a classe de palavras sem alterar, tá bom, ali a estrutura. Então é o seguinte, gente, o jantar estava ótimo. Esse jantar aqui, nesse caso, faz papel de substantivo, beleza? Então, professor, tem ação aqui? Não, aqui ele não exerce ação, tá bom, gente? Só exerce ação lá na regressiva, tá bom? Porque aqui ele ganha o espírito mesmo, ele ganha ali a identidade mesmo de substantivo, tá bom? Cantava baixo para não incomodar. Então vejam bem, gente, veja bem, baixo, você sabe que baixo é uma característica, é um adjetivo, só que aqui ganhou uma característica de quê, gente? De advérbio, né? Porque está o quê? Modificando o verbo cantava. Você sabe que aquela palavra que modifica o verbo é o que? Advérbio. Beleza? Então aqui houve uma mudança na classe de palavras. Eu não mexi na estrutura dessa palavra, não precisei mexer, mas houve uma mudança de classe. Beleza? Então é derivação imprópria. O ignorante subiu a escada. Ignorante, se a gente tirar a palavra ignorante daqui, ela é o quê? Ela é classificada como um adjetivo. Mas nesse caso virou o quê? Olha o ozinho aqui, o artigo. Virou substantivo. Então é uma derivação imprópria. Eu não precisei mexer na estrutura da palavra, apenas o contexto me disse, apenas o contexto me dá que essa palavra é um substantivo. Veja bem, professor, então derivação imprópria é porque essa classe de palavras que ela exerce aqui de acordo com o contexto não é dela? Exatamente, é isso mesmo. A classe de palavras que ela está exercendo aqui nesse momento, nesse contexto, né, não é dela, por isso que é imprópria, certo? Ela só está fazendo um papel aqui, ok? Nesse contexto. Quando você tira a palavra jantar daqui, você isola a palavra jantar, aí ela vira um verbo novamente. Deu para entender? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar aqui a nossa... Cadê a nossa atividade? Deixa eu atrás aqui da nossa atividade. Então tá aí, tá, gente? A nossa atividade de hoje é da página 89 a 92. E assim, gente, nós vamos, ao longo das outras aulas, recuperando os conteúdos, tá bom? Então vocês podem entregar a atividade nesse período, beleza? Antes das avaliações, ok? Então, calma, se você não conseguiu fazer tudo ainda, vai fazendo com calma, tá bom? Que até o final
desse mês, a gente aceita tudinho, porque a gente sabe que somente online, né, é uma questão um pouco mais difícil de ter esse contato, né, com vocês pessoalmente, mas a gente pode, obviamente, entrar em contato pelo WhatsApp para verificar as tarefas, tá bom? Não tem problema nenhum, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e grande abraço.